Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 814 blogs diários e minguando até 476 dias, 8 de março de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 814 blogs diários já produzido, título Armagedon Batalha Final e subtítulo A Direita do Corpo, parte 14, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecipe a este, um blog que antecede a este. Deixo a abertura deste subtítulo e deixo também uma referência deste subtítulo, certo? E deixo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. E por fim, eu deixo a playlist da YouTube Music para que vocês possam estar fazendo o trabalho de conscientização por lá, ok? Faça esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, é muito interessante, é muito bem explicativo essa forma da descrição do vídeo, um blog antes, um blog depois, né, com algumas referências para que vocês possam estar acessando isso com praticidade, muito claro e perfeito, para que vocês possam deixar de ser essa vítima social. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com este blog diários, tudo de graça e prático, tudo que precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e faça por vocês mesmos e deixem de ser essa vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. É só vocês acessarem, né, o card do vídeo e vocês vai ter esta playlist, O Diabo Assediou em Mim, muito interessante, com 3 títulos, né, 3 títulos, o vento, a desigualdade da relação, o vento sopra o corpo e a forma de ser. Esses 3 subtítulos que eu reproduzi para fazer essa playlist, né, O Diabo Assediou em Mim, ficou muito interessante. Vai lá e faça o trabalho de conscientização e vocês vão entendendo o que está sendo dito, ok? E se vocês acharem vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. Porém, e se vosso julgamento for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, ou seja, conjugo com quem me julgar, será os vossos jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderá o sistema capitalista com as forças das vossas mãos, um peso por uma medida e não danifique o corpo, sendo o peso representa a força do corpo e a medida a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede estas forças expressivas. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim. Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isto com as vossas consciências e com pessoas de sua confiança. Achou que fosse assim? Vamos então fazer o trabalho de
expressão livre, fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre, ela explica uma mediação sobre aquilo que tem dentro da sociedade, junto com aquilo que é a formação de Deus em Cristo. A formação de Deus em Cristo explica essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, os movimentos dos astros, fauna, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos que estão na sua Bíblia significativa. É só vocês identificarem e entender que é dessa forma que funciona, certo? Vamos então fazer a leitura do contexto e fazer a mediação com a nossa expressão livre sobre aquilo que é formação e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. No entanto, podemos conhecer que o lado direito do corpo pode explicar o medo. Este medo vai explicar a manifestação inconsciente destes corpos e caindo como um fruto do lado esquerdo do corpo da inconsciência. Já no lado esquerdo do corpo, vamos encontrar a ira de Deus, estabelecido para a imagem de Deus. Esta imagem vai acessar a trava do medo e vai vir contra o medo do corpo inconsciente. Estes dois vai explicar a causa do mundo moderno. Vai explicar a causa do mundo moderno. O causo vai explicar o causo do mundo moderno, explicando os frutos de Deus, né? E que são determinados pelos corpos emocionais diretamente. Já os frutos das trevas são determinados pelos frutos destes corpos, explicando as manifestações destes corpos. Estes corpos, a manifestação destes corpos. Estes corpos, no tempo de Guerra Fria, não produzem frutos para Deus, e sim para Cristo, a imagem de Deus. Esta imagem representa a ira de Deus e o mediador dos corpos entre Deus e os frutos desses corpos. A imagem para o corpo emocional e a semelhança para o fruto deste corpo. Isto explica que a imagem de Deus explica o reino de Deus. E o fruto explica a manifestação deste corpo. Isto significa que a imagem de Deus é separado com a manifestação dos corpos, e conhecendo e fazendo conhecer que Jesus pode ser apenas a manifestação do corpo, explicando o estado inconsciente deste corpo. Pode explicar a imagem de Deus somente como para o corpo consciente. Isto explica que o Jesus que os corpos ensina é a forma em que eles pensam. Este pensamento é relativo ao tempo, e com o tempo relativo, conhecemos que tudo pode mudar de acordo com as vossas consciências. Isto explica que existe 4 frutos espirituais, 2 que explicam os atos inconscientes e 2 que explicam os atos conscientes. Os atos inconscientes vão explicar o corpo emocional e os frutos espirituais destes corpos emocionais. Os atos conscientes vão explicar a ira de Deus, explicando a imagem de Deus, Cristo, e os frutos espirituais de Cristo. Vai explicar a manifestação das ideologias de Cristo. Isto sim, para que não haja manifestação da parte, para que não haja manipulação da parte dos atos conscientes, e guardando de Deus o juiz final com manifestações relativo à unificação dos corpos. Isto explica que o corpo emocional ele tem o poder de gerar 2 imagens. Uma explicando a forma de ter dos corpos, explicando o comunismo, e outra imagem explicando a ira de Deus, que automaticamente representa o poder público diretamente. E se querem perceba que o dinheiro dos corpos faz uma ideologia para Cristo, a imagem de Deus. E isto não explica o poder de Deus e nem o reino de Deus, sendo que tudo isto pode fazer parte do reino de Deus, com possibilidade que o blog diário ensina, né?
Vamos lá por parte, muito interessante, muitas coisas que muito tópicos, né, que dá para a gente entender muitas coisas aquilo que tem dentro da sociedade. Como eu tenho dito, os contextos são bastante ricos, né, eu não treino as minhas expressões, eu venho gaguejando assim mesmo, porque mudando as de expressão no ar, pegando essas de expressão suspensas, sabe. Porque isso é interessante, não é nada caso pensado, é eu respirar as de expressão e falar, e eu entender a hora de eu estar falando a expressão e fazendo essa a ideia, né, por exemplo, o blog diário, ele tem as suas expressões evoluídas dentro do blog diário. Se você estiver acompanhando, vocês não terão dúvida de nada, certo? E às vezes eu busco expressões da minha forma de expressar, eu vou buscando a expressão correta, então eu dou essa gaguejada, eu já tenho entendido que isso aí não é questão de treinar texto, de falar bonito, é questão de que as pessoas compreendam o que está sendo dito. Às vezes eu dou uma pausa aqui, mudo alguma expressão, é o tempo que as pessoas têm para elas se conscientizar. Não é a minha expressão bonita que vai fazer das pessoas conscientes, é aquilo que é que ela está pegando no ar, que ela está entendendo de Deus, é aquilo que vai trazer consciência para ela. É isso que importa, não é eu posso pegar esse texto aqui e treinar ele as 2 vezes que eu treino parte desse contexto, eu falo que, né, bonito, mas não é a ideia. A ideia é buscar expressão, é gaguejar, é trazer consciência, é essa a ideia, ok? Entende isso? Vamos lá então fazer a expressão livre. No entanto, podemos conhecer que o lado direito do corpo pode explicar o medo, né? Este medo vai explicar a manifestação inconsciente desse corpo e caindo como fruto do lado esquerdo do corpo inconsciente. Perfeito isso aqui. Vamos lá. Aqui, ó, do lado, aqui nós estamos o lado direito do corpo. Nós estamos aqui, o corpo fica aqui, ele fica dividido sobre o estado consciente e o estado consciente do corpo, o estado consciente estado da consciência do corpo, que representa o interior, e o estado consciente do corpo, que representa aquilo que nós manifestamos, mas de hoje não representa esse estado de consciência, certo? O estado consciente do corpo. Mas não explica o estado consciente, explica o quê? O estado inconsciente. Então, é o oposto daquilo. Então, o corpo emocional está aqui, né? Nós estamos aqui do lado direito do corpo emocional, né? Então, nós temos uma forma de pensar, do lado direito nós temos uma forma de pensar. Deixa eu recapitular aqui. Ó, no entanto, podemos conhecer que o lado direito do corpo pode explicar o medo. Este medo vai explicar a manifestação inconsciente desse corpo e caindo como fruto do lado esquerdo do corpo inconsciente. Então é isso. Então, até no corpo nós temos o corpo, e o que cai do lado esquerdo não é a consciência, mas sim um fruto inconsciente. Eu uso dessa minha expressão, desse meu corpo e dos meus frutos para me ter coisa a qualquer custo dentro da sociedade. Então, esse fruto cai inconsciente, ele não tem consciente, ele cai dentro do capitalismo, cai dentro do mundo das trevas, ele cai como inconsciente. E então, nesse tempo, eles vão ficar flexionados para ser manipulados por esses mesmos que estão do lado de cá, certo? Esses daqui, quando for um cristão verdade, quando ele usa a imagem de Deus verdadeira, ele não manipule outras pessoas. Eles fazem o quê? Eles fazem uma oposição do que está de lá. E da onde que vem manipulação? É do meio deles mesmo, aonde eles sentem necessidade. Quando eles vão aqui para o poder público, eles não acham resolutividade, eles vão começar a fazer um grupo, fazer uma manada aqui, fazer uma força ao contrário, para dizer, né, qual posição que eles vão ficar, direita, esquerda, blá, 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 muitas outras coisas que pode vender esses corpos deles de uma forma inconsciente. Então, quando eles estão desse lado aqui, eles vão representar um fruto inconsciente dentro do mundo capitalista, certo? Dentro das trevas, certo? E eles vão ficar frágil e fácil de ser manipulado, né? Pelas aquelas pessoas que estão do seu lado, pelo parente, religião e por próprio político, né? Pelo sistema político, qualquer outras coisas que as pessoas inconscientes vêm trazendo, certo? Entenda isso. Já o lado esquerdo do corpo, vamos encontrar a ira de Deus. Então, aqui do lado, nós falamos do lado inconsciente, do lado de cá, nós vamos encontrar o quê? A ira de Deus, né? Então, aqui eles vão ficar bloqueados, eles não vão estar aí com essas pessoas que estão aqui, eles vão fazer ideologia,
falando sobre ideologia, ideologia, certo? Ideologia, certo? Naquele tempo lá, quando Emanuel estava nessa posição, do lado direito das inconsciências, ele sofreu uma crise, né? Ele entrou, ele foi martirizado pelas pessoas daquela cidade, ele entrou em júri popular pelas essas mesmas pessoas que poderia ser um como Manuel e apresentar fruto bom lá, mas ele não é assim que aconteceu. Então ele estava, quando Emanuel foi sacrificado, ele estava nessa posição aqui, dessa posição aqui, dando um fruto bom, né, expelindo um fruto bom para a sociedade, mas a sociedade ficou negada e matou Emanuel. A sociedade negou Emanuel e matou Emanuel e fez um com Manuel, sei lá, qualquer coisa, com a inconsciência, com consciência, com a imagem de Deus, com a não a imagem de Deus, qualquer coisa, certo? Então, tudo se tornou uma coisa só a partir do sacrifício. Já no lado esquerdo do corpo, vamos encontrar a ira de Deus, estabelecido para a imagem de Deus. Esta imagem vai acessar a treva, né? A treva do medo. Do lado de cá, eles vão acessar a treva do medo. Como que eles acessam a treva do medo? Com ideologia. Você vê que tudo que você fala, e muitas das vezes as pessoas nem entendem, mas elas repetem aí dentro da sociedade, repete. E com essas ideologias mesmo, ela vai manipulando as pessoas, política, religião, elas vai tomando tudo isso aí para... Não, é um monte de coisas que eles se alimentam, coisas ruins, trevosas, entenda isso. E vai vir contra o medo, né, do corpo inconsciente. Então, o que eu quero que vocês entendam? Então, o fruto da esquerda, ela cai no lado da necessidade das pessoas, e o fruto consciente cai do lado de cá, de uma forma, né, cai do lado de cá, do lado das pessoas, dos corpos comunistas, daqueles que são comunistas, que usam da forma de ter, mas o fruto do inconsciente cai do lado de cá. Quando ele cai do lado de cá, o atos consciente vai fazer a percepção, né? Vai deixar isso neutro. Por quê? Sabe que é uma coisa que não tem relevância, não tem significância, não ofende, não faz nada. É uma coisa que eles pensam, é um Jesus que eles estão propagando por aí com os pensamentos deles e tal. Qualquer coisa que vocês queiram entender, ok? Já o lado esquerdo do corpo, né, vamos encontrar a ira de Deus estabelecida pela imagem de Deus. Esta imagem vai acessar a trava do medo, né, e vai ficar contra o medo do corpo inconsciente. Esses dois vai explicar o caos do mundo moderno, explicando os frutos de Deus, né, os frutos de Deus e que são determinados pelos corpos emocionais diretamente, né? Por que que eu falei que é fruto de Deus? É fruto de Deus, mas não tem fruto de Deus nada. No final vocês vai me interessar, porque quando a gente está numa postura correta, aqui na direita, né, e nós estamos vendo, depois do nosso corpo emocional, depois nós temos palavra, nós temos vida, nós temos corpo emocional, né? Esses três elementos representam um corpo físico, mas depois o quarto elemento já representa os frutos. Então tudo que você manifeste dentro da sociedade são os frutos de Deus, mas não tem fruto de Deus. Nem os atos conscientes vão frutificar para Deus, eles vão frutificar para a ira de Deus, vai frutificar para a ira de Deus. Nem os atos conscientes vai frutificar para Deus e nem os inconscientes. Eles vão fazer o quê? Uma guerra, uma batalha um contra o outro, uma nação contra outra nação, uma nação contra outra nação. Simplesmente isso. Você vai ver o reino de Deus e nunca vocês vai ver o reino de Deus. Você vai ver os frutos. De alguma determinada situação, os atos conscientes eles vai ter uma ciência naquilo que é o reino de Deus, mas eles não manifestarão este reino, porque eles vão fazer uma oposição contra os outros atos que tem dentro da sociedade. Entenda isso. Então, depois dos nossos corpos emocionais, tudo é fruto de Deus. Era para ser o fruto de Deus. Era para ser tudo fruto de Deus. Mas aí, por que que eu falo tudo fruto de Deus? Não importa. Deus considera tudo. Tanto os atos inconsciente, inconsciente, vai tudo para Deus. Fruto inconsciente, inconsciente, vai. Por quê? O processo dele é unificação. Não é dividir reino. Não é dividir os corpos emocionais. Não é dividir. Ele nunca dividiu. Aí, quando nós estamos aqui olhando por baixo, assim, os nossos olhos são desse que nós temos. Não é o olhar de Deus. Ele olha por cima e vê todo mundo unido, independente se você está brigando, se está matando, se está roubando, sei lá. Ele só vê dessa forma.
Agora, nós aqui não. "Oh, irmão, você não vai para o céu porque você está na religião tal. Ô, irmão, você não vai aqui, blá, 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 blá", vai só fazendo confusão, dividindo o reino de Deus por ideias emocionais, daquilo que eles pensam ser. Mas os frutos de Deus, ele tem essa ideia, tudo vai para Deus de qualquer forma, porque não existe outro Deus, não existe divisão de nada, não existe nada, tudo vai para Deus, entenda isso. Então, e que de e que são determinados pelos corpos emocionais, os frutos são determinados pelos corpos emocionais diretamente. Já os frutos das trevas são determinados pelos frutos destes corpos, né? Explicando a manifestação destes corpos, manifestações destes corpos. Estes corpos, no tempo de Guerra Fria, não produzem frutos para Deus. Não produzem. Eles não produzem. Esse daqui vai produzir os seus interesses próprios, certo? Esses daqui vão produzir os seus interesses próprios, o que tiver à direita vão produzir os seus interesses próprios, e o que tiver na esquerda eles vão fazer produtividade para Cristo. Aí você fala, Samuel, o reino de Deus nunca vai ser, o Cristo nunca vai ser reino de Deus. E coloca isso na cabeça. Ele é uma formação. Se você pegar esse blog diário, você vai entender como é que forma o Cristo, como que Deus formou o Cristo. Ele formou isso para uma espiritualidade daquilo que nós podemos ser ato consciente da nossa vida e ato consciente do nosso corpo. Aquilo que nós somos interior, aquilo que nós somos exterior. É isso aqui que forma o Cristo, é essa formação. Você vê sangue aqui, não tem sangue de novo. Deus repetiu o que ele fez na sua criação, ele repetiu o que ele fez na formação, certo? Mas a partir do momento que ele morra, que ele for a sacrifício, aí então ele começa a manifestar crise, começa a manifestar ira. Esta ira nós chamamos de Cristo. Significa que o poder de Deus está entrando em juízo, ele está, né, unificando as pessoas para que elas possam voltar à sua origem, da sua criação, daquilo que o homem foi criada perfeita por Deus. Não é bonito isso? Não é? Eu amo muito, sabe? Agora, em particularmente, entendendo tudo isso, eu amo muito esse aqui, ó, essa aqui, essa batalha aqui, ó, do jeito que Deus fez, ato inconsciente com ato consciente. O Cristo de Deus, antigamente, eu sempre falo isso, antigamente nós era só uma vítima da sociedade, hoje nós vê como é que Deus é grandioso, lindo, sabe? Por detrás de Cristo nós vê um reino grandioso, glorioso, bonito, e vê a sabedoria imensa de Deus. Antigamente, na criação, nós era só vítima, aqui não, aqui é diferente. Deus é perfeito nesse julgamento, nesse juízo. Eu amo muito, sabe? Depois que a ira de Deus veio, eu amei mais a Deus mais intensamente, porque eu entendi a particularidade da formação de Cristo, eu entendi a particularidade da necessidade de equilibrar o mundo pela ira de Deus, né? E muitos atos missionários se entregando ao trabalho missionário de todas as formas. Então, isso foi uma coisa muito grande. Não precisou de matar as pessoas, disciplinar com sangue. Sei lá, olha para esses mundos, nossa, você vai ver dentro da sociedade tanto de gente cruel, sequestro de pessoas, prisionando para manipular por causa do dinheiro, por causa da sexo, imagina isso. Agora tudo, você tem todas as resolutividade, toda explicação de Deus, particularidade, por detalhes, isso é incrível. Então, eu amo Cristo porque a ira de Deus, porque ele justifica, ele equilibra o mundo, ele traz essa ideia de nós restaurarmos o poder de Deus, restaurar o reino de Deus diretamente, muito grandioso, muito lindo. Entendendo as particularidades de Cristo, você vai entender que ele é o próprio poder de Deus, a particularidade. O que seria a particularidade? Eu entender que a formação dele é apenas uma inversão dos corpos. É só isso. Aí depois que vem a crise, vem a ira de Deus, aí já começa a trabalhar o processo da unificação, uma outra etapa para que nós possamos entender, para que no fim a gente entra no juízo de novo para o reino de Deus, aí certo, o Cristo vai embora, que as pessoas podem estar, né, essa crise da unificação pode ir embora, essa ira de Deus pode ir embora, Deus deixa o Cristo assim como um sinal de que os corpos estão invertidos para que eles possam entender das suas intensidades interna e das suas intensidades externa, daquilo que eles estão manifestando, fazendo disso uma coisa só, interior, exterior, interior, exterior, ok? Entenda isso. Então, estes corpos no tempo de Guerra Fria não produzem frutos para Deus, e sim para o Cristo.
a imagem de Deus. Esta imagem representa a ira de Deus e o mediador dos corpos, entre Deus e os frutos desses corpos, entre Deus e os frutos desses corpos. A imagem para o corpo emocional, né? E a semelhança para o fruto desses corpos. Tudo se aplicado, né, no corpo simples, tudo aplicado no corpo. A imagem de Deus, ela vem, vamos colocar desse lado aqui, né? A imagem de Deus, ela vem representando os atos conscientes, aquilo que as pessoas, a criação dos atos conscientes, certo? Muitas delas são nocivas, né? Outras não podem ser tão nocivas assim. E a imagem das inconsciências representa a sua forma de produzir dentro da sociedade, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu tenho que ter. Então, eles usam isso aqui de uma forma equivocada e acessando o poder público de uma forma de qualquer jeito. E quando eles acham que está lidando diretamente com o poder público, ele não está lidando com o poder público, ele está lidando com o seu irmão, fazendo confusão, intriga com o seu irmão. Ah, esse é a esquerda, esse é a direita. Oh, se você não for da esquerda, eu vou ficar com raiva de você. Ah, se você não fizer isso... Não... Então, essas tipo de coisa fica muito delicado dentro da sociedade. Entenda isso. Então, isto explica que a imagem de Deus explica o reino de Deus, né? Quando é que ele explica o reino de Deus? Porque ambas, Cristo e o poder de Deus são quase as mesmas coisas. Por que que ele não são as mesmas coisas? Porque ele ganha funcionalidade diferente. Porque à medida do tempo em que Emanuel for ao sacrifício, mudou tudo as coisas, porque aí deixou de representar uma formação para representar uma crise, um espírito de criação do corpo simples, por isso que aquele corpo foi sacrificado, ele representou uma crise da humanidade. Então, as pessoas começaram a propagar isso, entenda isso, certo? Entenda isso. E o fruto explica a manifestação deste corpo, né? O fruto vai explicar, então, a imagem explicando o corpo emocional diretamente, e o fruto a manifestação deste corpo. Isto significa que a imagem de Deus é separado com a manifestação dos corpos, né? E conhecendo e fazendo conhecer que o Jesus pode ser apenas uma manifestação do corpo, explicando o estado inconsciente desse corpo. Mais uma vez explicando, do lado de cá, você tem a manifestação dos atos inconscientes, né? Aquilo que eu penso que Deus é, aquilo que eu penso que Cristo é, muitas coisas, certo? Não, por exemplo, hoje, se você não souber entender Cristo, jamais você pode dizer que ele é vida. Ele não é vida. Ele é morte, 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 morte. Ele é morte, não tem vida em Cristo, não tem nada. Ele, o máximo que ele pode ser, é uma crise de um corpo, de uma imagem de um corpo emocional, e a manifestação dessa crise, quando representando a imagem de Deus e a manifestação de Deus, representa essas duas ideias, certo? Ou se vier um corpo simples, vai representar, né, um corpo simples, e vai representar o fruto do interesse dele. Se vier um corpo que esteja um ato missionário, ele vai representar, fazer uma imagem e representar uma manifestação ideológica para outros corpos, certo? Fazendo uma oposição contra um e contra o outro. Entenda isso. Então, a imagem representa o nosso corpo emocional diretamente e a semelhança representa aí a manifestação, né? E essa manifestação, ela vai ter de ato consciente, ato inconsciente, certo? Tudo isso vai cair como fruto no exterior do corpo, atingindo essa grandiosidade que é o poder de Deus. Aonde que poderia estar os frutos bons, mas não tem fruto bom, entendendo que as nossas frutificações, ela é uma espiritualidade, certo? Ela é uma espiritualidade. As frutificações, todas as mulheres que dá fruto emocional, que cria feto emocional, que cria filhos para Deus, fetos emocionais para Deus, ela dá aquele fruto e ele já volta à sua postura de novo, palavra, vida e corpo, certo? Então você já tem de novo, volta de novo, por exemplo, a mulher frutifica o fruto para Deus, o corpo emocional vai para Deus. Quando ela produz o fruto emocional, vai para Deus. Aí você volta na sua postura e vai trabalhar o corpo expressivo daquela criança para ela se desenvolver dentro da sociedade. E tudo isso é muito grandioso, certo? O corpo emocional, ele representa o fruto de Deus e as expressões representam os frutos dos corpos. Entenda isso. Conhecendo e fazendo conhecer que Jesus pode ser
apenas uma manifestação do corpo explicando o estado inconsciente do corpo. Pode explicar a imagem de Deus somente para o corpo consciente, né. A imagem de Deus só vem para o corpo consciente, explicando a ira de Deus. Isto explica que o Jesus que os corpos ensinam é uma forma em que eles pensam. Este pensamento é relativo ao tempo, e com o tempo relativo, conhecemos que tudo pode mudar de acordo com as vossas consciências, né? Entendendo que tudo que está na ideologia não precisa ser ideológica, vocês podem entender, eu sempre falo das duas formas. Eu já acabei de dizer que tudo que nós produzimos é um fruto espiritual, certo, daquilo que é o poder de Deus, você manifesta isso dentro da sociedade, uma coisa boa, então você fica sendo gloriado com Deus. O que você é no interior, também você é no exterior, seu corpo está alinhado com esse plano de Deus divino, de estar bem, bem dentro da sociedade, estar em paz, tranquilo, sem guerra, sem nada, ok? Então, isso tudo é uma forma relativa, não precisa ter isso aqui, essa oposição, tudo isso aqui é só uma ideologia, e é bem real, bem literal. Não existe nada que dentro do mundo nosso que não seja literal, que não seja real, que não seja físico. O reino de Deus, ele ganhou esse estágio de espiritualidade sobre os frutos das pessoas, mas nós entendemos, quando as pessoas morrem, nós entendemos que isso é uma realidade. Como Deus é espírito, ele tinha que, de uma certa forma, ocultar essa nossa palavra, dessa vida, para nós termos a liberdade de expressão, para que estes frutos, eles mesmos, eles se unificassem, né, para o reino de Deus, eles mesmos se unificados pelos pecados das pessoas. Existem várias formas para que vocês compreender. Eu estou dando algum tópico para que vocês possam entender as particularidades. São vários tópicos muito muitíssimo incrível, ok? Não perca nada que está sendo dito dentro desse blog diário. Isto explica que existe quatro frutos espirituais. Dois que explicam os atos inconscientes e dois que explicam os atos conscientes. Os atos inconscientes vai explicar o corpo emocional, né? Sempre o ato inconsciente, ele sempre tem essa postura correta, sabe? Ele só produz um fruto mau, mas ele tem a postura correta de Deus, porque ele é palavra, ele é vida, ele é corpo, e ele manifesta esses frutos ruins para a sociedade. Ele faz isso uma dependência a outras pessoas. Aí, do outro lado, eles vão encontrar com esses atos que são conscientes de Deus, né, fazendo uma oposição, né, contra eles. Mas o que que eu quero dizer? A postura correta é essa daqui, ó, é onde os corpos emocionais produzem um fruto incorreto, mas eles têm a postura correta, eles só não conseguem produzir o fruto bom, porque tudo está complicado dentro da sociedade, né? Muito ruim, ok? Então, os atos conscientes vai explicar o corpo emocional, os atos inconscientes vai explicar o corpo emocional diretamente. E os frutos espirituais destes corpos emocionais, né? Quando a gente falamos dos frutos espirituais desses corpos emocionais, significa que eu vou ter o desejo, eu vou, por exemplo, vamos supor que eu vou ter um desejo de um carro. Aí, eu desejo esse carro. Isso são coisas artificiais das minhas emoções emocionalmente. Isso tudo é passageiro no tempo, entenda isso, é só uma explicação, certo? É só uma explicação. Então, essas minhas emoções são coisa artificial, que estão presentes sobre aquilo que eu estou cobiçando, pelo aquilo que eu estou vendo. Isso não determina o reino de Deus, porque o reino de Deus é determinado pelo nosso ser. Isso, a gente só conseguimos, nos conectar com o reino de Deus a partir de outro corpo emocionais, aonde que eu respeito o outro corpo me respeita. Eu não sinto, o reino de Deus por um objeto, eu sinto o reino de Deus por relacionamento corpo a corpo, por pessoas, pela minha esposa, né, pelas as pessoas com quem eu considere. Então eu consigo conectar o reino de Deus através de outros corpos emocionais. Aquilo que eu respeito e aquilo que me respeita. "Ah, não, eu não consigo sentir o reino de Deus, eu não consigo conectar o reino de Deus", é porque você está dividindo, você está usando os interesses financeiros, o dinheiro é mais importante, o sexo é mais importante, estou desejando tudo artificialmente.
Mas à medida da forma que eu entendo o espaço de outra pessoa, a pessoa entende o meu espaço, ela não me divide, eu não divido ela do reino de Deus, nós estamos harmoniosos, sentidos nossos corpos por um só Deus, nós estamos sendo glorificados com Deus. É a única forma. Se eu fizer inimizade com a pessoa, então eu estou me dividindo da pessoa, então significa que eu estou dividindo o reino de Deus. Ou eu ou a pessoa pode estar errada, certo? Entenda isso. Então, os atos inconscientes, ele vai manifestar um fruto espirituais pelos seus atos emocionais, né? Os atos inconscientes. Os atos conscientes vão explicar a ira de Deus, explicando a imagem de Deus, Cristo. Os frutos espirituais de Cristo vai explicar as manifestações ideológicas de Cristo, né? Sempre entenda que os atos, a ira de Deus sobre a imagem do homem, tudo é ira de Deus. Olha essa Bíblia significativa, bonita que é o jeito que ela explica, né? É, imagem do homem, né, eles falam filho do homem, né, fruto do corpo, né, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, né, o fruto do corpo, filho do homem, né, fruto do corpo, né, explicando esse reino de Deus, que é interior e exterior, fazendo essas conectividades, certo? Se ele estiver explicando somente o corpo dele, vai explicar somente um corpo expressivo, uma imagem, pode explicar uma ira, pode explicar qualquer coisa que, né, uma coisa que está um temporal, uma tempestade ideológica, um reino contra outro reino, né, várias coisas, certo? Uma tempestade, uma confusão, ninguém entende nada, ok? Isto sim, para que não haja manipulação da parte dos atos conscientes, certo? Então, os atos conscientes, eles têm o cuidado de não manipular outras pessoas. Por exemplo, e é muito quando você entende dos atos conscientes, não há manipulação. Ou eles preferem morrer, ou eles matam, qualquer coisa, certo? Pode existir essas 2 possibilidades. Ou ele morra ou ele mata, e não mais manipulação não, é uma coisa ou absolutamente ou contrária da outra, certo? Então vamos ler de novo, ó. Vamos lá de novo, ó. Os atos conscientes vão explicar a ira de Deus, explicando a imagem de Deus, Cristo. E os frutos espirituais de Cristo vão explicar a manifestação das ideologias de Cristo. E isto sim, para que não haja manipulação da parte dos atos conscientes. Eles são totalmente opostos. Para que vocês entendam, pode entender. Ou eles morrem ou eles matam. Ou eles morrem ou eles matam, ok? Não existe nada de manipulação. Você ficar a favor das pessoas inconscientes, do mal, sobre a manipulação dela, sobre os entendimentos dela. Não existe isso, certo? Qualquer ato que seja consciente, que entende do reino de Deus, eles muitas das vezes eles vão preferir morrer do que se ajuntar com esses atos inconscientes. Vamos falar isso, certo? Só isso para a gente entender. E aguardando o juiz de Deus, né? O juiz final com manifestação relativos à manifestação dos corpos, né? Relativo. Pode ser uma coisa, o outro pode ser inconsciente, pode ser inconsciente, pode ser o reino de Deus, pode ser a ira de Deus, pode ser uma coisa, pode ser outra, pode muita coisa, pode ser plano objetivo, são muitas coisas que tem a partir daquele que é nossas manifestações. Isto explica que o corpo emocional ele tem o poder de gerar 2 imagens. Uma explicando a forma de ter dos corpos, explicando o comunismo, né, a primeira imagem. Então, aqui é uma imagem, esse aqui é uma imagem, isso aqui é a imagem. Então, eles vão usar para ter, eles vão usar a sua imagem para ter, fazendo tudo isso aqui uma coisa pessoal. Ah, ideologia, Jesus é aquilo, Jesus salva, Jesus aquele outro, Jesus aquele outro, Jesus aquele outro, sei lá, né? Um monte de coisa, né? Existe várias ideologias, várias possibilidades. Não deixe as suas consciências fechadas, porque existem vários tópicos incrível. A ideologia ela vai te conectando a vários pontos espirituais de Deus para que você possa entender da sua própria realidade. Não se limita, não feche as portas para que você fique negado. Deixa tudo aberto a sua consciência para que vocês possam entender de particularidade de coisa. Então, então 2 imagens, uma explica os comunistas e a outra imagem explicando a ira de Deus, automaticamente representando o poder público diretamente, né? A ira de Deus, ele vai estar nas trevas, no poder público diretamente, né? Representando políticos, né? Líderes religiosos, né? Tudo aquilo que se unifica representa um poder público, tudo aquilo que é unificação representa o poder público. Por que tudo que é unificado representa o poder público?
Porque o próprio poder de Deus, a grandiosidade, tudo aquilo que está fora aqui é poder de Deus, tá? Tudo aqui, você está vendo as minhas palavras suando? É fruto. É bom ou é ruim? É fruto. Então tudo cai na atmosfera, é fruto de Deus, é o poder de Deus. Esta é a realidade de Deus, certo? E que hoje ele está ficando oculto para dar imagem para dar imagem para a ira de Deus, para que eles possam fazer trabalho social contra os comunistas. Mas você entende que tudo que está fora aí é o Espírito de Deus, é o poder de Deus que está aí fora, é nos atos, os frutos espirituais dos corpos, entenda isso, tudo que se unifica é poder público, porque o corpo, todos os corpos unidos dá um poder público, e todos os corpos unidos representa o poder de Deus, representa o reino de Deus diretamente, todos os corpos, independente se você está com crise ou não, você é reino, corpo emocional é reino de Deus, é filho de Deus, é fruto de Deus, é o corpo emocional de Deus, é fruto de Deus diretamente, o que vai para fora são as nossas expressões, são as nossas energias, nossas conexões com um corpo e outro, é as nossas conexões com o reino de Deus, é as nossas conexões com Cristo, até mesmo com Cristo, que hoje nós estamos fazendo trabalho pelo Cristo, pela ira de Deus, nós estamos sendo glorificados com Cristo para a unificação de um e do outro. Você vê isso, são tudo conectado, mas tudo vai se purificando à medida da forma que as pessoas vai conhecendo as particularidades das coisas, ok? E se quer perceber, perceba que o dinheiro dos corpos faz ideologia para Cristo, né? A imagem de Deus. Por quê? As inconsciência acredita fielmente que o dinheiro resolve o problema delas. Elas acreditam isso. E esse poder ele faz uma ideologia. Por quê? A partir dos nossos corpos emocionais, nós vamos entender que tudo está dentro da sociedade. O dinheiro, nós queremos dinheiro, nós vamos buscar dentro da sociedade. Nós queremos sexo, nós vamos buscar dentro da sociedade. Então, automaticamente, o dinheiro invisível, por exemplo, ele faz uma ideologia para Cristo, né? Não é à toa que o nosso dia de papel ele está se consumindo. Só as pessoas ignorantes, estúpidas, que quer fazer confusão dentro da sociedade, fazendo, né, uma coisa e outra, criando crise dentro da coisa. Só essas pessoas ignorantes que usam ainda. Ah, liberdade de expressão. Beleza, né? Os poderes públicos têm ciência, pode resolver isso, mas não, vão deixar eles aí para eles ficar um contra o outro aí, sabe, provocando problemas, certo? E muitas das vezes você entende que isso traz um problema, mas você não vou resolver isso não, isso é problema do político, não é problema meu, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, sei lá. Isto não explica o poder de Deus. Então vamos lá. E se quer perceber, perceba que o dinheiro dos corpos faz uma ideologia para o Cristo, né, a imagem de Deus. Isto não explica o poder de Deus e nem o reino de Deus, sendo que tudo isto pode fazer parte do reino de Deus, com possibilidade, né, que o blog diário ensina, né, todo o blog diário atrás vem ensinando as várias possibilidades que sexo e dinheiro ele acrescenta para nós, certo? O blog diário ensina que o sexo e dinheiro não faz parte do reino de Deus, mas ele vem acrescentar para nós à medida da forma que a gente vamos dedicando à nossa forma de ser, esse nosso fruto da nossa consciência interior. Esse é o verdadeiro fruto de Deus. Ele é o mesmo do ato manifesto e quando nós estamos em Cristo, ele vai aparecer com os frutos bons. O fruto de Deus vai aparecer como fruto bom. Significa que eu estou falando a verdade na presença do corpo, eu estou sendo glorificado com o outro corpo, eu estou sendo glorificado com Deus. À medida da forma que eu vou fazendo essas relatividades, eu vou me conectando às pessoas, eu também vou me conectando ao reino de Deus, porque todos os corpos emocionais são reino de Deus, independente se eles estão com crise ou não, eles são parte do reino de Deus. À medida da forma que eu desprezo um irmão, eu também desprezo o reino de Deus, certo? Porque o reino de Deus não se divide o corpo emocional, nem por interesses, dinheiro, nem por sexo, nem por religião, nem por nada. Absolutamente Deus nunca dividirá o reino de Deus, nunca dividiu e nunca vai dividir. Mas aí vem essas trabalho né, da evolução da humanidade, foi ganhando essas complexidades, mas hoje está tudo claro, né? O que cada uma coisa dessa representa em nossa consciência. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo só se você estiver entendendo. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.